VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento: Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar Serviços Funerários. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para falar com a Andréia, da Vigilância Sanitária, e também com o Flávio. No Paraná, aí as notícias são de que está aumentando o número de casos de dengue. E a gente veio aqui para falar com eles e ver o que o município de Arapoti está fazendo sobre essa questão. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Flávio. Andréia, você como da Vigilância Sanitária, o que precisa ser feito aí em Arapoti, logicamente em Arapoti, para que melhore a situação aí nessa questão da dengue? Boa tarde, Zé Adão. Boa tarde a todos os ouvintes do VP News. Então, na verdade, assim, houve sim, né, tá no site da CESA, tá em todas as redes sociais, um aumento do caso de dengue no estado do Paraná. Então, assim, houve um aumento do número de doenças. E até no site da Secretaria de Saúde do estado do Paraná, o problema maior é que essas doenças, além desse aumento, elas estão mais graves. Então, é algo bem preocupante nesse sentido. No município de Arapoti, graças a Deus, nem o ano passado, nem este ano, nós não tivemos nenhum caso da doença, né? E isso acaba tranquilizando, de certa forma, a população, né? Nós não podemos esquecer, né? Está aqui o Flávio é coordenador do trabalho de endemias no município, e nós não podemos esquecer que o nosso município é um município infestado por Aedes aegypti desde o ano de 2015. Nós tivemos alguns casos já de doenças, na época, no final de 2015, início de 2016, nós tivemos quase que um surto de dengue no município de Arapoti, tivemos suspeita de zika, né, Flávio? Enfim, em relação aos trabalhos ou como isso é feito, o Flávio depois pode explicar melhor, que ele tem um conhecimento amplo sobre isso. O que eu posso falar, enquanto responsável pela vigilância em saúde, tanto pela vigilância sanitária quanto pela vigilância epidemiológica, é que, assim, nós somos um município infestado. E até, de certa forma, aproveitar o momento que vocês estão aqui, que eu posso falar à população, é de pedir ajuda. Nós temos um município infestado, nós temos o mosquito Aedes aegypti em grande quantidade. As pessoas às vezes, eu encontrei um Aedes, vai encontrar. Nós temos, o Flávio pode falar em dados, mas nós temos quase que toda a população de Pernilongo é Aedes aegypti. E nós não temos atualmente a doença. Entretanto, se a gente não cuidar, é um passo de termos a doença e daqui a pouco termos uma epidemia, um surto, enfim, da doença. Então, assim, eu gostaria de aproveitar o momento para fazer um apelo à população para não se esquecer que onde existe o Aedes aegypti pode vir a existir a doença, a dengue, a zika ou a febre chikungunya. Lembrar a população no geral de que precisa cuidar do seu quintal, que recebam os agentes de endemias e aproveite o momento destes profissionais, porque são eles quem sabem como eliminar esses criadouros, como fazer o tratamento para a eliminação desses criadouros. Aproveitar quando recebe e não vê-los como pessoas que estão indo lá para fazer uma notificação ou estão procurando problema na minha casa. Não, estão procurando evitar um problema maior no futuro. Porque enquanto a gente tem o mosquito que está voando e nos picando e não transmitindo doença, é uma coisa. A partir do momento que ele vai picar e transmitir uma doença, é outra coisa. As pessoas morrem, dengue mata, e as pessoas não têm consciência disso, né? O município é infestado, o Flávio pode falar do trabalho agora para vocês, mas, assim, enquanto responsável pela vigilância em saúde, eu gostaria de fazer um apelo à população de Arapoti que cuidasse das suas casas, né? Que não esquecessem que o Aedes aegypti, a gente associa muito ele ao lixo, né? E ele gosta de um ambiente limpo. Então, não é só cuidar da parte de lixo, é cuidar da parte no geral. E aí o Flávio vai poder explicar melhor para vocês como isso evita. Só mais uma pergunta. Esse é o mesmo mosquito que também transmite a febre amarela? Também.
a Aedes aegypti transmite também. Na verdade, assim, lógico, a febre amarela está sendo feito aí um trabalho intenso, nós estamos fazendo até um plano de ação junto com a vigilância epidemiológica do município de Arapoti, para intensificar a vacinação, porque a febre amarela existe, a vacina e tal, ela é transmitida, tem o macaco que vai transmitir essa doença, mas o Aedes aegypti é quem vai passar para o ser humano. Então, assim, nós somos um município infestado, nós temos o Aedes, mas nós ainda não temos a doença. Então, assim, como ele também transmite a febre amarela, a gente precisa cuidar em todos os sentidos. Flávio, e fala um pouquinho então do trabalho que vocês fazem aí no dia a dia, aí orientando, né, e toda a população. Boa tarde, Zé Adão. Boa tarde a todos os ouvintes do VP News. Quero aproveitar aqui a oportunidade, né? Isso daí é interessante porque é das poucas vezes que a gente consegue falar um pouquinho do trabalho que é feito com frequência. Então, às vezes, com a equipe de endemias é feito aí as visitas domiciliares, né? Com frequência. Nós visitamos as residências, os pontos estratégicos, que são os lixões, reciclagens e todo imóvel que tem na cidade. É feita a visita, fazendo o tratamento e eliminação de criadouros. A gente trata com larvicida os depósitos que não puderem ser eliminados, né? E é feita toda a orientação para cada imóvel, o que tem que ser feito ou não no local. Até quero aproveitar aqui o gancho, né? Porque a gente tem ouvido alguns moradores reclamando: Flávio, por que não se passa mais o fumacê? Você lembra que teve aquele período lá de que foi aplicado inseticida, até que a Andréia comentou no começo da infestação? O município, quando ele tem o vírus circulando, né, os casos positivos de dengue, seja eles importados ou não, a gente tem que fazer um raio, né, um perímetro ali com aplicação de inseticida. Isso é liberado pelo Estado mediante o caso positivo. Como não aconteceu, a gente não pode. Então, a gente só tem que fazer esse trabalho nas visitas domiciliares, né, fazendo tratamento com larvicida nos depósitos que não puderem retirar, e então fazendo a emissão de criadouros. Hoje, José, o que a gente pede muito para as pessoas, que a Andréia estava falando aqui, é a questão da eliminação desses mesmos. Tá, Flávio, só uma para as pessoas entenderem. Fala um pouquinho aí o que é os depósitos e os criadouros, porque senão, senão as pessoas muitas vezes não vão saber o que é. O criadouro para Aedes aegypti é todo depósito que puder acumular água, né? Na realidade, a nossa realidade, Zé... Assim, tipo assim, um copo descartável jogado... Um copinho descartável, uma latinha, um pratinho de flor, todo reciclável. Até a gente sempre aí nas visitas domiciliares estamos cobrando da população que o lugar do lixo é no lixo. Hoje a falta da reciclagem inadequada pela população está atrapalhando bastante, José. Até você falou em depósito, né? Nosso índice é muito grande, principalmente aqui no centro, né? Onde nós temos o índice altíssimo, né, de depósitos B, que é o pequeno depósito móvel, né? Nós temos um programa que nos dá esses dados, né, através das visitas, e esse depósito é frequente, né? São pratinhos de flores, né? São pequenos depósitos móveis, tipo latinha, garrafa, um simples tampinha de garrafa. Então, isso daí tem que ser revisto, né? Hoje, uma casca de ovo. Uma casca de ovo, vasilhas dos animais, né, José? Até a gente está cobrando bastante da criançada, que tem mais esse contato e essa tarefa nas casas. O animal tem que ter a vasilha limpa, até porque o ovo do Aedes, José, ele fica ali fixado na borda do recipiente, não na água. Então não adianta. Mesma coisa com a eliminação desse criadouro. Tem que se limpar todo o depósito móvel que você tiver jogado no quintal em período de chuva, fazer essa limpeza e sacolar e mandar para o lixo limpo. Senão vai ser um criadouro para Aedes aegypti. Você falou das crianças. E vamos dizer assim, lá o pai e a mãe tomar muito cuidado com calhas, a laje, não é isso? Sim, calha, laje. A laje ali é uma questão complicada, né? Principalmente se estiver próximo em árvores, assim como as calhas. Tem que ser feita essa remoção das folhas, né? Com consciência, lógico, responsabilidade, com a segurança adequada ali e rever, né? Essa questão. Que o pessoal acha que o Aedes aegypti ainda voa abaixo, né? Então hoje isso daí é mito, né? Hoje o Aedes aegypti ele sobe a mais de 2 metros, se ele pegar ali uma corrente de vento, ele vai na laje, vai na calha e coloca ovos sim. Então, Zé, até essa questão aí dos depósitos, né? A gente está frisando bastante ali a cobrança em cima disso, até os trabalhos educativos, né? A gente começou ano passado aí nas escolas, em cima dos pequenos principalmente, porque assim, tem muito pai e mãe, Zé, que não tem muito tempo. Pessoal workaholic, trabalha o pai, trabalha a mãe, sai cedo, volta à tarde. E os pequenos podem ajudar nessa parte. A vasilha do cachorro pode limpar, o quintal, os pequenos depósitos móveis que estiver, eles podem fazer essa reciclagem. Porque eles são o nosso futuro, né? E tem muito mais tempo em casa. E isso tem que ser cobrado todo dia. E a nossa realidade é realmente essa. Pequeno depósito móvel é o frequente que os agentes de endemias acham nas casas. Flávio,
Não, deixa eu só perguntar uma coisa para você. E essa questão aqui, como um morador lá do Pindorama perguntou, eu queria uma informação, você sabe informar. Há dias venho notando alguns mosquitos que para mim são da dengue. Pelas fotos que andei pesquisando, com as pernas com manchas brancas, até guardei um aqui. O que será que eu poderia fazer? Procurar a prefeitura? O que você recomenda? Então, José, a encontra do Aedes aegypti vai ser frequente mesmo. Como a André acabou de falar ali, né? Nós temos infestação de Aedes, né? Quase 80% das larvas coletadas são de Aedes aegypti, que quer dizer que a população de pernilongo comum é muito pequena, ainda mais em residência. Achou inseto, tem que ficar esperto. O que pode ser feito, José, é entrar em comunicação aqui com a gente aqui na Secretaria de Saúde, me passa o endereço, né? Ou para o pessoal da vigilância mesmo, a gente vai até o local para dar uma olhada. No caso, essa área aí do Pindorama, né, ela encontra-se ainda descoberta, né, nós estamos sem agente nessa área, mas eu faço visitas periódicas nesses locais em pontos críticos. O que ele pode fazer é, sim, estar olhando o quintal dele também, né, cobrando dos vizinhos, se possível, fazer o trabalho... Essa era uma pergunta. Veja bem, eu vou lá, limpo o meu terreno, tiro todos os possíveis depósitos, mas eu olho por cima do muro e no quintal do vizinho está lá com vários depósitos. O que fazer? Vai te dar problema também. Aí você vai ter que ser fiscalizador do vizinho também. Denuncia ele. Se tiver uma amizade que o cara cobra dele, explica para ele o certo, vem aqui na secretaria, liga aqui, passa para a gente o endereço que a gente vai dar uma olhada. Porque é assim, Zé, de 300 em 300 metros, o Aedes vai povoando o local. Se esse morador vizinho dele estiver criando inseto, o bairro todo ali, mais ou menos uns 2, 3 semanas, pode estar infestado. Andréia, você queria falar alguma coisa? Então, na verdade, assim, até em relação a isso mesmo. O morador, eu sempre recebo mensagens no WhatsApp, no Facebook, ligações, encontrei um mosquito, parece o Aedes aegypti, o que eu faço? Hoje a gente precisa desde o ano de 2015, eu repito essa fala. No ano de 2016 eu fiz palestra em todas as igrejas, né? Eu fui sábado, eu fui domingo, fiz nas escolas, os agentes de endemias fizeram também. O que eu preciso que a população não se esqueça? Nós temos Aedes aegypti, nós vamos continuar tendo. O mosquito existe, não é uma lenda, mas não significa que a existência dele existe a doença, mas existe o risco. Encontrei, elimina os criadouros. Quando a gente fala elimina os criadouros, o que é? Eliminar todo local que pode acumular água. A vasilha do cachorro não é limpar, jogar uma água nela, passar a mão. É pegar uma esponja e passar. Lembrando, o mosquito ele não coloca os seus ovos direto na água, e sim na borda, né? Então eu preciso limpar com uma esponja. Borda de piscina, não adianta eu fazer o tratamento, clorar a piscina, a água está transparente, eu não limpar a borda da piscina, que é onde vão estar os ovos. Dentro de casa, atrás da geladeira, onde acumula água. O ralo do banheiro, que acumula água. O bebedouro, que às vezes eu deixo o copo e fica aquele ralinho, que acumula água. É secar, não só secar, é passar uma esponja, é realmente limpar. Por quê? Porque se eu não retirar esses ovos, ele vai evoluir. Então, vai secar a água, vai pingar água de novo, ele vai continuar a evolução. Ele demora 7 dias de ovo até virar mosquito. E essa evolução dele, ela vai acontecendo gradativamente. Não é porque secou a água que ele interrompe, ele morre. Ele não morre. Ele fica aí 2 anos vivo. E choveu, molhou mais um pouquinho, ele vai continuar. Por isso que é tão importante a inspeção da sua casa. Você, morador. Como você disse, o meu vizinho. Gente, é um momento de união. O Aedes aegypti, ele não escolhe. O criadouro pode ser na minha casa e ele picar o meu vizinho, ou pode ser no meu vizinho e picar a minha casa. Então, eu preciso passar a ter consciência. A gente fala tanto hoje, né? Em Deus, a gente fala tanto em ser cristão, e é isso que é ser cristão, eu cuidar de mim e cuidar do outro também. Então não adianta eu dizer assim, vem aqui, denuncia, nós temos esse mesmo poder. Eu posso até multar a casa de uma pessoa, que é o que acontece com frequência. A gente vai notificar, vai multar, a pessoa vai pagar a multa, o quintal vai ficar sujo e não vai resolver o problema. O problema hoje não é só fazer a denúncia, é conscientizar, é explicar. Existem pessoas ainda hoje
que são líderes em comunidades e que não aceitam que a dengue existe e que acham que o Aedes aegypti não transmite doença nenhuma. Se a gente continuar com essa cultura de que é um mito, de que isso acontece lá na casa dos outros, mas não acontece na minha, isso vai continuar acontecendo. Então, assim, se você tem um vizinho e você for lá todo dia conversar com ele, você vai passar a ser aquele vizinho chato que uma hora ele vai limpar, porque ele vai falar, meu Deus, eu não aguento mais o Zé Adão aqui me perturbando e falando que meu quintal tá sujo. Se cada um fizesse a sua parte, a gente não estaria um município infestado. Se você depois quiser divulgar, nós temos os mapas e cada ponto vermelho é um local positivo para Aedes aegypti. E nós temos em praticamente 100% do município. Foi-se o tempo, gente, em que o nosso problema eram borracharias, em que o nosso problema eram empresas, porque isso... Enquanto vigilância sanitária, eu posso ir lá interditar uma empresa, o processo administrativo para uma empresa é muito maior, é muito mais complicado, e os empresários acabaram tendo essa consciência de uma maneira mais eficaz. Agora, o morador, eu não posso ir lá interditar a casa da pessoa, e é só uma multa. E se fosse muitas vezes, por que as pessoas falam, vigilância sanitária interdita tudo? Gente, a interdição é o último a última das soluções, porque é quando assim a multa não resolveu, é quando a infração não resolveu, é quando não teve jeito. E a pessoa ela só reconhece que ela precisa mudar quando ela para, quando ela interrompe a atividade. André, só para as pessoas entenderem, quando você fala lixo, você não está falando daquela casca de banana, aquele lixo orgânico. O lixo que está sendo falado é o copo descartável, é a tampinha de garrafa, é o próprio brinquedo de uma criança que está lá abandonado no quintal. Esse é o que causa o maior problema, não é? Tudo que acumula água, que é o que causa o problema. Então, assim, na verdade, a gente tem que observar os vasos de plantas, a gente tem que observar os brinquedos das crianças no quintal, a vasilha do cachorro, aquela pocinha de água que fica onde eu tenho, por exemplo, como é que chama? Aquelas grelhas que vão escoar água, as calhas, como o Flávio já falou, tudo o que eu tenho que pode acumular água. Então, por exemplo, quando você faz uma rede de esgoto, que você vai fazer... como é que chama, gente? Que a gente coloca a grelha? As canaletas? As canaletas, eu vou colocar ralo. Se eu não levantar, não erguer aquela canaleta, não passar uma vassoura, não jogar uma água sanitária e esfregar, vão ter ovos ali, porque vai acumular água. Eu não faço aquilo para escoar água. Não é para isso? Vou lavar a minha garagem. Fiz uma canaleta para escoamento de água para ir pro esgoto, para a rede de esgoto. Se eu não lavar aquilo, se eu não limpar aquilo, se eu não passar uma vassoura, vai acumular água. Eu tenho lá uma árvore na minha casa e acumula um monte de folha no canto. Essa folha vai acumular água, então eu preciso limpar, preciso retirar. O brinquedo do meu filho que fica no quintal e eu deixo lá. Mesma coisa, a casinha do meu cachorro que tem telha, a casinha de boneca da minha filha. Entendeu? Eu preciso verificar tudo. A gente não pode... Por isso que a gente dá o nome de criadouro e não só de lixo. A gente fala muito do criadouro móvel, que é esse reciclável, mas a gente tem que ver aquilo que não é móvel também. De repente eu tenho lá aquelas casinhas que fazem de boneca para os filhos e de repente acumulou, ficou uma água parada num cantinho daquela casa. Ali vai ser um possível criadouro de Aedes aegypti. Então é olhar tudo, até dentro de casa. A gente pensa muito na água da chuva. Mas existe a água do chuveiro. O Aedes aegypti ele é um mosquito doméstico, tanto que na área rural eu não tenho muito mosquito, não tenho quase que Aedes aegypti, eu não tenho que fazer, por exemplo, não existe o agente de endemias no sítio, né? Por quê? Porque ele é um mosquito doméstico, ele gosta, e urbano, ele gosta da cidade, ele necessita daquilo que é limpo, então ele vai estar onde? Onde que ele vai ficar? Onde ele vai encontrar pessoas para ele se alimentar? Dentro de casa, não é? Então é dentro de casa que ele vai ter também para colocar os seus ovos, basta ele achar uma água. Então, o bebedouro, como eu disse, atrás da geladeira, o ralo. Às vezes o ralo fica lá embaixo da pia, mas eu lavo a minha cozinha todos os dias. E eu esqueço de secar aquele bendito ralo. E tá embaixo da pia, eu não tenho que fazer. Coloco uma água sanitária nesse ralo. Por quê? Porque ali pode ser um possível criadouro. Como que é esse ralo? Por isso que a gente orienta tanto quando é empresa, que seja ralo escamoteável, de abre e fecha, porque eu consigo secar também. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que ser mais inteligente que o mosquito,
né? Eu preciso conseguir pensar onde eu posso ter água parada aqui na minha casa, dentro e fora dela. Flávio, mais alguma coisa que você queira dizer? Então, José, até eu tinha citado a questão do pequeno depósito móvel, porque é a nível nacional, né, a nível de Paraná e a nível de Arapoti hoje. Então, se você tem o pequeno depósito móvel, o reciclável jogado no quintal, uma coisa tem errada. Eu só quero, né, pedir a colaboração das pessoas, né, para que entendam que o lugar do lixo é no lixo, né? Não é no terreno do baldio do lado da escola, não é do lado da minha casa, que é onde vai ali gerar o Aedes, não vai ter onde se alimentar, vai para voltar para minha casa ou para o morador que jogou. Então você tem que ter muita consciência. A gente tá com a intenção, sabe, de priorizar os trabalhos educativos que deveriam ser feitos todo ano, é lógico. Então a gente quer priorizar, né, esse ano de novo aí os trabalhos educativos, né? Eu acho assim, é muito proveitoso, as crianças absorvem muito as informações sobre a dengue. É como o André até falou, tem um morador que acha que a gente atrapalha, então, você tem pouco tempo, né? Tipo, pode ser breve, mas aí depende do que você vai achar no quintal da pessoa. Não tem aquele tempo para visita, José, isso daí é muito relativo. Tem imóvel que eu vou levar 15 minutos, tem imóvel que eu vou levar 1 hora, depende do que eu achar. E a orientação também é assim, as crianças sempre absorvem melhor a informação, né? E isso é válido. A gente intensificou já o ano passado os trabalhos nas escolas, né, municipais. Esse ano a gente já começou aí com a paróquia São João Batista. Então, estamos conversando com o padre os padres das outras paróquias também, né? Vamos tentar fazer um trabalho legal, construção de moradores também. Eu acho que é hora de pegar no pé realmente, sabe? Assim, intensificar o trabalho educativo e colocar na consciência das pessoas que o Aedes aegypti só precisa de água parada, independente do local, do tipo de depósito, né? E a gente tem que se informar um pouco mais, né? Eu acho assim, eu tô achando os mosquitos na minha casa, alguma coisa está errada. É como a Andrea falou ali, você tem que se policiar também, né? Você não tem que só cobrar do lado e lembrar que na sua casa pode ter um problema. E assim a gente está aberto aí, né? Tem um setor aqui de controle de endemias, tem o telefone da prefeitura, tem o nosso, pode ligar, pode vir até aqui. Nós temos aí, como eu falei, já tem um bairro ou outro descoberto, mas a gente faz umas visitas periódicas, a gente vai atrás para ver o que pode fazer em comunidade. O trabalho de controle da dengue é um trabalho de formiguinha. Se toda a população não ajudar, não vai adiantar. Não adianta nada hoje ter 50, 100 agentes nas casas se o povo não solucionar o problema maior, que é o problema do seu quintal. Não tem como eu chegar na tua casa, José, e obrigar você a tirar todos os pratinhos das tuas flores, né? A eliminar lá a cisterna que você tem e não cuide. Eu tenho que ir com jeito. É assim, a melhor maneira ainda é o bom senso, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Andréia, mais alguma coisa que você queira deixar para toda a população? Não, o meu recado é o que eu já tentei, já dei aqui. Pedir, apelar, na verdade, para que a população cuide de cada um do seu quintal, para que a gente consiga um dia dizer que o nosso município não é mais infestado pelo mosquito Aedes aegypti, que nós não estamos mais tão suscetíveis a essas doenças que são tão graves e que matam, né? De que a gente consiga cuidar um do outro, cuidar mais do quintal do outro, ter mais responsabilidade e entender que as coisas elas acontecem também por nossa responsabilidade. Nem tudo é um problema do agente de endemias, da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, da prefeitura. Somos moradores, somos cidadãos, moramos e amamos Arapoti. Então, a gente precisa cuidar de Arapoti. E a gente começa cuidando da nossa casa. Se a gente não cuida da nossa casa, a gente não tem como cuidar de mais nada, né? Então, é isso, cada um cuidar. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai vencer esse mosquito, né? Hoje o mosquito, por enquanto, está nos vencendo.